Bom, sejam bem-vindos. A gente está fazendo, então, o nosso bate-papo, né, sobre Maio Vermelho, a conscientização e prevenção, né, ao câncer bucal. É um tema super pertinente. Vários colegas vieram conversar comigo quando a gente começou essa divulgação, porque acaba tendo um caso no consultório. A gente sabe que o volume não é muito grande em quem é um clínico geral, por exemplo, mas o dentista ele pode ser o primeiro profissional da área da saúde a estar se deparando com uma lesão que pode ser um câncer bucal. E assim, né, como profissionais da saúde, a gente precisa ter informações que assegurem um diagnóstico, um plano de tratamento, uma condução daquele caso. Para isso, a gente teve a oportunidade, né, e a honra, né, de estar conversando com a professora Silvia. A professora Silvia, ela é uma colega minha e, assim, eu tenho muito orgulho em dizer que a gente estudou junto, né, radiologia odontológica. Sempre foi uma referência para mim, né, sobre patologia. Então, ela é mestre e doutora em patologia, especialista em estomatologia, periodontia, radiologia, e ela é habilitada em laser terapia, odontologia hospitalar, e atualmente ela é chefe do serviço de odontoclínica da UFRJ. Silvia, muito obrigado, né, estar com você aqui. Assim, vai ser um bate-papo super relevante para quem trabalha com odontologia, trabalha com saúde. E o Stefano foi uma recomendação assim, mais do que 100% recomendada pela Camila, né, que é médica, minha esposa, otorrino, meu irmão também, que trabalha com radioterapia, e vários outros colegas. O Stefano ele é médico, então, extrapolando a nossa odontologia, o Stefano ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é cirurgião geral, né, de cabeça e pescoço, formado no INCA, ele é pós-graduado em cabeça e pescoço pela PUC, também pós-graduado em cirurgia robótica pelo Hospital Israelita do Albert Einstein, em São Paulo, e atualmente é staff, né, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, a UERJ, né, e também trabalha e atua no Hospital Cid Carneiro, em Petrópolis. Stefano, também muito obrigado por aceitar esse convite, conseguir trocar essas informações com a gente da odontologia, e com certeza eu acredito que esse papo vai ser muito útil para todos. Para a gente começar, assim, eu acho interessante, né, a gente trazer para a nossa realidade qual seria a importância, né, dessa conscientização do câncer bucal e o Maio Vermelho, né? O que vocês acham? Primeiro ponto é que só reconhece quem conhece. Né? Então, a gente sempre vai ter melhor êxito, né, e mais sucesso no tratamento de um paciente oncológico ou com câncer de cavidade oral quando a gente pega esse câncer bem no início. Então, o prognóstico ele é muito melhor se a gente tem um diagnóstico precoce. E raramente quem vai dar esse diagnóstico vai ser o cabeça e pescoço, de cara, né? O cabeça e pescoço não é um médico que todo mundo conhece, sabe que existe e que, hoje eu vou no cabeça e pescoço. Então, muitas vezes vai ser um clínico, vai ser um otorrino, ou muito mais vezes, até em alguns casos, vai ser o dentista que vai identificar uma lesão ou precursora ou uma lesão ainda inicial e vai suspeitar de que aquilo é maligno para mandar para mim. Né? Então, assim, metade dos sentinelas aí dos cânceres de cavidade oral são os dentistas. Seja buco, endo, enfim, qualquer subespecialidade do odonto tem que saber identificar precocemente. Verdade. Sempre é verdade, né? Infelizmente. Infelizmente, nem todos os dentistas têm essa visão, mas assim, está melhorando. Porque hoje, já o gancho até que você falou de especialidade, tudo buco super, o buco está super acostumado e acaba identificando muito bem. Mas você viu o exemplo aí do endodontista, tipo, o endodontista normalmente vai direto no dente. Tipo, ele encaminha e é o dente tal, tem que fazer o tratamento do dente. Ele vai naquele dente, não olha o resto da boca. E a gente está tentando mudar essa mentalidade, né? Tipo, examina a boca toda, não custa. Faz uma inspeção rápida, né? Você já rápida, e vai dar para enxergar, né? Porque a gente conhece bem a boca, né? O dentista conhece bem a boca, não tem como não conhecer, a gente só trabalha com boca. Então, tem que Mas se não tiver até na formação, né, do dentista, se não tiver foco lá na estomatologia, né, no diagnóstico clínico mesmo, de você suspeitar de lesão primária, de leucoplasia, eritroplasia, ou entender que o paciente pode ter fatores de risco e que vale você perder mais um tempo ali examinando essa boca com mais cuidado,
isso aí pode mudar o prognóstico desse paciente. Então, e eu como radiologista tenho que dar essa importância que a gente, né, acaba vendo, né, sendo uma prática muito comum na odontologia, a indicação dos exames de imagem sem antes justamente ter essa anamnese, esse exame clínico minucioso. E eu acho que é esse detalhe que pode muitas vezes estar faltando para o diagnóstico precoce do câncer bucal, né? A gente sabe que a prevalência cada vez mais tem afetado aí, né, homens, né, quarta década para cima, expostos a diversos fatores de risco, né? Então, falta um pouco desse detalhe de olhar mais, conversar com o paciente, conseguir explorar, né, e visualizar os tecidos da cavidade bucal, para que não seja simplesmente colocado para a radiologia, olha, me diga como está o seu tecido ósseo, os seus dentes e raízes, que vou te dizer se você está bem ou não, né? E pode começar com uma lesão pequena, né, Silvio? Você, né, como estomatologista, pode dizer para a gente aí os variados tipos de lesão que podem, né, se tornar um câncer e afetar, inclusive, diversas regiões da boca, né? Com certeza. A gente sempre acaba dando mais importância, porque é a maior prevalência, né, para a língua, acaba sendo a maior prevalência, mas assim, qualquer local da boca pode ser cometido. Então, e antes era aquilo que você falou, homem, a partir da quarta década, que fuma, que bebe muito, mas hoje não tem muito disso. Então, às vezes um jovem que chega no consultório e fala, nunca bebeu, nunca fumou, aí acaba que as pessoas, é jovem, nunca fumou, nunca bebeu, não é. Então não é, deve ser outra coisa, vamos passar um remédio, vamos passar uma coisa. E vai enrolando, e acaba que quando vê o negócio já tá grande demais. Esse ponto que você falou é muito importante, porque justamente quando o paciente não bebe, não fuma e é jovem, se ele tem um câncer de cavidade oral, é que algo está muito errado. Muito. A genética, enfim, não sei. Mas, via de regra, o jovem de 30 anos até 27 anos, 30 e poucos anos, sem fator de risco, que são principais, né? Etilismo, tabagismo, tem uma castanha que as pessoas de Myanmar, né, da Birmânia, comem, que é um negócio que dá câncer também, mas enfim, isso não é um fator de risco para cá. Mas assim, a pessoa sem fatores de risco conhecidos tem um câncer muito mais agressivo, em geral. Então, mais importante ainda, quando é jovem, diagnóstico muito precoce. Então, essa de, é jovem, não deve ser, é igual, gastrite, é jovem, não deve ser câncer. Às vezes câncer de estômago. Então, tem que suspeitar, tem que investigar. E o correto é sempre, né, ir no dentista, ir no médico, fazer a consulta. Achei legal que antes a gente estava conversando, né, sobre isso, e o Stefano falou até uma história, né, que ele ouviu, né, que um paciente estava com dor na garganta, né? Como é que é, Stefano? O paciente, na verdade, foi meu paciente, eu operei. Ele tinha dor na garganta, o filho dele foi na farmácia e o balconista da farmácia falou, olha, vai no médico porque isso pode ser câncer de garganta, que meu pai morreu disso. Então, assim, só de ter um mínimo a dor na garganta, né? Meu pai teve câncer na garganta, doía, pode ser. Só essa informação de uma pessoa que nem examinou já fez o cara suspeitar, porque ele teve uma grande dor que foi ter o pai com essa doença. E aí o paciente foi no oncologista que me encaminhou e era de fato um carcinoma escamoso. Né? Paciente fumante, etilista, enfim, com fatores de risco, mas, enfim, deu para fazer uma cirurgia curativa com nenhuma morbidade praticamente para ele. Né? Então, de novo, diagnóstico precoce e suspeitar. Né? Então, lesão que fica mais de 2-3 semanas que não melhora, ferida que não melhora, é para biopsiar. E não é só o médico que vai biopsiar. O estomatologista vai biopsiar, né? O dentista vai biopsiar também. Isso agiliza a vida do paciente. Vou mandar para ver se é. Não, já biopsia logo. Né? Porque tempo em câncer é evolução de doença, né? Correto. Então vamos para a segunda aqui do tópico, que é assim, como é que o dentista clínico, né, ou, por exemplo, um clínico geral, até mesmo um recém-formado, uma pessoa que está ali atuando, né, na faculdade, né, treinando ainda e vai ser dentista ou está recém-formada, ela pode reconhecer os sintomas, né, da hipótese, por exemplo, de um diagnóstico de câncer bucal. Silvio, a gente, por exemplo, a gente ouve muito falar na faculdade lesões, né, ulcerativas, que podem ser eritroplásicas ou então leucoplasias, né? Existe uma definição ou realmente é o histopatológico que vai, né, te dar
essa certeza? O histopatológico sempre vai bater uma tela, né? Vai ser o final, mas claro que sim, a gente tem características, né, para a gente identificar essas lesões precursoras, né, principalmente. Mas o que eu costumo dizer, até para os alunos de graduação, é o seguinte: a gente tem que conhecer a anatomia da boca, né? Então, ele pode até não saber o que é, mas ele tem que saber que tem alguma coisa errada. Então, não importa a cor, não importa o formato, não importa a consistência, tem alguma coisa errada ali. E se ele não sabe o que é, ele não sabe como agir, ele encaminha para quem sabe. Ele não pode perder tempo. Então, é o que eu costumo falar, o Stefano falou no início até, que a gente, né, tem que reconhecer as coisas. Então, eu costumo falar para eles o seguinte: a gente não cumprimenta quem a gente não conhece. A gente passa direto. E é isso que a gente faz com a boca. A gente olha, se a gente não conhecer, né, a gente não vai saber o que é. Então, estuda, você tem que saber o que é a anatomia bucal. Ele não precisa saber exatamente o que é, porque a estomatologia a gente sabe que são uns poucos, né? Poucos na odontologia resolvem ir para o lado da estomatologia, da patologia e tudo. Tem medo, acha muito difícil, acha que é um horror. Na faculdade a gente vê todo mundo correndo disso, né? Mas você tem que saber o que é a anatomia normal, e isso não tem desculpa. O dentista tem que saber toda a anatomia da boca. E aí, sabendo que tem alguma coisa errada, de coloração, de consistência, de textura, tudo, superfície, encaminha para quem sabe. Se não sabe fazer biópsia, encaminha para quem sabe. Mas é claro, a pergunta que você fez mais direta, tem as lesões precursoras, sim, que a gente sabe reconhecer, a gente sabe quando elas estão diferentes, né? A gente tem teste de azultoloidina para poder melhorar isso também, né? A visualização, se estiver um pouco difícil, dependendo da localização. Lesões vermelhas, às vezes elas meio que desaparecem ali na mucosa, dependendo da área, se estiver até muito inflamado. Às vezes tem uma sobreposição ali de fungo e tudo mais, que pode confundir um pouco também, o dentista não está muito acostumado. Né? Pode fazer um antifúngico que seja uma semana antes, para poder fazer uma biópsia até mais limpa, para poder não ter o perigo de vir uma inflamação a mais, e aí acaba que vem uma displasia até mais grave. Porque é o que acontece às vezes, tem a candidíase ali no local, sobreposta, e aí vai para a análise, a gente faz a biópsia, vai para a análise, é uma inflamação tão grande que a candidíase está causando ali, que vem uma displasia mais grave do que realmente é. Mas ok, se está vindo mais grave, é melhor do que vir pouco e, na verdade, já ser um câncer. Então, pelo menos está pecando para mais, né? E a pessoa já corre atrás do tratamento, né? E saber o que indicar, né? Para onde indicar. É aquilo que você falou também no início, Stefano, as pessoas não conhecem mesmo cabeça e pescoço. Muita gente não sabe que existe cirurgião de cabeça e pescoço, uma coisa específica, né? É claro, o pessoal da estomatologia, patologia, buco, todo mundo conhece bem, mas as pessoas não conhecem. E aí a gente tem que biopsiar diante do laudo e encaminhar imediatamente. Imediatamente. Às vezes até, se é muito suspeito, biopsia e já manda. Sim, já recebe o paciente, já vai marcando. A biópsia. Tem pelo de gato, rabo de gato, bigode de gato, orelha de gato, é gato. É gato. Então, quando eu peço uma cirurgia, pro hospital liberar essa cirurgia, com um plano de saúde, eu preciso de 21 dias úteis pela lei. Ou 30 dias corridos, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, isso é muito tempo. Então, se eu for esperar sair um laudo que às vezes demora 2 semanas, para então ver esse paciente, para ir pedir a cirurgia e daí pedir mais 3 semanas, eu vou operar o cara com 5 semanas de diagnóstico, não com 3, né, por exemplo. Então, na dúvida, tá muito feio, aquela cara a gente bate o olho já tem quase certeza que é, só que tem que ter a biópsia mesmo, né? Já... Pede para marcar consulta logo. Liga, Stefano, vê esse paciente. O paciente de câncer de boca é a prioridade, né, pelo menos se o seu serviço tem condição de abarcar isso, né, mas em Petrópolis eu tenho. Então, assim, entrou câncer de boca, ele vai primeiro da fila sem pensar 2 vezes. Né? A tireoide é bem menos grave em geral, então ele vai ter prioridade. No consultório também, chegou indicação de dentista, tem uma lesão suspeita para carcinoma escamoso, marca na semana e vamos ver esse paciente logo, porque aí tem que fazer imunomodulação para fazer uma cirurgia grande, ver às vezes outra equipe para poder fazer reconstrução quando é microcirurgia, fono e um monte de coisa. Então não perder tempo com esse paciente é fundamental. Com certeza. E voltando ao que a Silvia falou, a gente na área da radiologia, a gente tem uma frase que é assim: o olho só enxerga o que o cérebro conhece. Se realmente você não tem informação sobre aquilo, pode muitas vezes passar despercebido. Mas como, já voltando ao assunto, são então lesões, né, persistentes, de 2 semanas, que não regridem. Às vezes há uma automedicação do paciente sem mesmo procurar, né, uma opinião de um especialista, de um dentista ou de um médico.
E aí aquilo, né, o paciente acaba se acostumando em ter aquela ferida na boca, e aquilo pode, né, continuar se agravando até realmente chegar a um quadro de câncer e aí um diagnóstico tardio, que é o que a gente não quer, certo? Que é o que a gente sempre falou aqui. Bom, o terceiro tópico que a gente separou aqui para trocar de informação seriam quais são os principais sintomas e as regiões afetadas, né? A Silvia falou aí sobre a língua. Existe mais uma região específica, seria, né, a base da língua, a região, né, o dorso da língua, as laterais de língua, região de lábio, né? A gente vê algumas pessoas com ferida, né, no lábio. Seria interessante, né, não expor, né, muito o lábio à radiação ultravioleta, né? Então, assim, tem alguma recomendação para esse tipo de sintoma, para prevenção, né? Então, lábio, você já falou. O principal fator de risco é lábio inferior, pega muito sol. Então, raio ultravioleta no lábio inferior é um grande fator de risco para carcinoma escamoso de lábio. Você até indica, sugere, mas ninguém usa aquele protetor labial, né? Mulher usa mais que homem, né? Homem, difícil. Ainda mais o cara que é trabalhador do campo, que está muito exposto realmente ali à radiação solar, o cara dificilmente vai usar, mas é um fator de risco a mais. E fora isso, a mucosa da cavidade oral como um todo, álcool e cigarro, tá? A garganta, que é cavidade oral, mas é orofaringe na realidade, tem um terceiro fator de risco, é o HPV. Né? Então, base de língua, amígdala, epilar, amidaliano e palato mole, também entra aí o HPV como fator de risco. Paciente mais novo, é um quadro um pouco diferente e até de melhor prognóstico. Mas é uma epidemia que está cada vez mais ganhando espaço, né? Então, a gente está vendo cada vez mais infecção por HPV causando carcinoma escamoso de orofaringe. Para a boca, não dá para associar ainda a língua, assoalho bucal, gengiva, mucosa jugal com HPV, não. Às vezes você olha e fala, pô, não fuma, não bebe, deve ser HPV, mas a associação foi suspeitada, mas até hoje não se comprovou que isso seja causa. E uma outra causa interessante, ainda mais que entra na área de vocês, é bruxismo. Não, se você for no livro, não vai estar escrito que bruxismo não é fator de risco para câncer. Mas a questão do bruxismo é lesão dentária, né, formação de uma parte mais afiada do dente na próxima à língua e aquele dente ali roçando na língua, fazendo um trauma crônico, faz área de metaplasia que pode evoluir com carcinoma. Então, alguns jovens desses que eu atendi são pacientes que você vê que tem dente já bem destruído, né, por apertamento, por bruxismo, e acaba ou fazendo trauma na língua porque morde a língua diretamente, ou pela face do dente ali machucando aquela região do lateral de língua. Mas fora isso, língua mesmo e pelve, né, assoalho bucal. Principal. Aí tem mucosa jugal, um pouco menos, rebordo gengival também um pouco menos, palato duro, mas o principal é assoalho e língua. Então, beleza, legal. A gente comentou bastante sobre os fatores de risco, né? Quais seriam, já citamos alguns, mas os principais fatores de risco, e eu acho que, para complementar isso, assim, a ausência de exposição a fator de risco exclui a possibilidade de ter um câncer bucal. Então, assim, é muito bom deixar claro essas informações, né? É multifatorial, né? O câncer, a gente sabe que ele é multifatorial, não tem jeito, assim, não vai ter uma coisa, duas coisas, só aquilo. É um conjunto de coisas, não tem jeito. A presença dos fatores de risco aumenta muito a chance de realmente ser, né, e do paciente ter. Mas entram fatores genéticos que a gente não vai saber qual foi o gene, se ninguém faz teste genético para isso também, ainda. E fatores que a gente às vezes não sabe. O cara trabalhou em posto de gasolina 10 anos, e aí, pô, será que aqueles fenóis ali, aquela substância, né, as substâncias orgânicas ali afetaram? Provavelmente, né, são potencialmente cancerígenos, mas a gente não tem como definir exatamente esta substância aqui. Mas, claro, que uma pessoa com uma exposição ocupacional a produtos químicos assim, deve ter mais chance, né, do que uma pessoa que nunca se expôs. E a ausência, né, da exposição aos fatores de risco também não exclui. Pode ser que essa pessoa... aí entra o outro fator de risco, que é a genética. Exato. Então, é sempre bom se atentar aos sintomas, às regiões afetadas, e procurar, né, o dentista ou o médico ali para conduzir aquele caso da melhor forma. Sim.
a gente já citou como um tópico aqui também a importância, né, da prevenção e do diagnóstico precoce. Mas a gente, hoje, esse bate-papo está até sendo uma das ferramentas para que isso melhore, né? Porque eu acho que trocar informação, informar, né, os colegas sobre esse assunto, ressaltar isso, eu acho que já é uma ferramenta muito útil, né, na prevenção e no diagnóstico precoce. Sim. Mas eu queria que vocês, como profissionais atuantes e trabalham com isso dia a dia, pudesse dar uma dica para você, Silvia, que é um dentista, ou então, Stefano, um médico ou dentista que atue na sua área, para não deixar passar despercebido, né, essas lesões e conseguir conduzir da melhor forma aquele caso, né? Fala, Silvia. Então, o que a gente normalmente fala até para os pacientes, que seria ótimo que todos fizessem, né? De pelo menos uma vez ao ano, né, ir ao dentista. E, na verdade, para os dentistas, né, é fazer um exame bem feito, né? Não olhar só dente, a gente tem que olhar mucosa, a boca tem mucosa, né, e afastar língua e tudo mais. E, infelizmente, nem sempre acontece. Acontece, na maioria das vezes, o paciente chegar com alguma queixa, né, com alguma coisa. Mas quantas vezes a gente vê uma lesão e o paciente não tem queixa nenhuma, porque uma lesão precursora, na maioria das vezes, ele não sente nada, ele não dói. Não dói, não arde, não acontece nada. A gente vê e chama atenção e aí sim começa a investigação. Então, assim, mais uma vez, como eu já tinha falado, é conhecer, para o profissional, é conhecer bem a cavidade bucal para a gente estar identificando exatamente o que tem de errado ali, né? Para poder, aí sim, vir o diagnóstico precoce. Eu tenho caso de paciente, assim, que a gente diagnosticou carcinoma em borda lateral de língua, a lesão ela tinha o tamanho de uma cabeça de alfinete. Juro, era deste tamanho. Eu tenho foto para provar, assim, eu mostro em aula. O paciente reparou, o que é muito legal, e isso é uma discussão muito grande hoje, né? Porque antes a gente falava muito de autoexame, né? Da gente ensinar o paciente a se olhar no espelho e olhar a boca direitinho. Hoje está muito discutido isso. Hoje estão falando que a gente não deve incentivar o paciente a fazer isso, porque isso não é o correto, assim, não salva. Quem tem que fazer esse exame é o dentista, ou o médico, o que seja, né, o profissional. Só que, gente, quem não vai ao dentista, quem não tem como ir, entendeu? Eu sou do contra nesse caso, né? Eu acho que a gente tem que continuar incentivando, sim, o autoexame bucal. Principalmente as pessoas que têm algum fator de risco ali, que já tiveram alguma lesão precursora. Às vezes, eu sempre falo para o paciente, você teve uma vez a lesão, mesmo que a gente tenha tirado, você tem chance de ter de novo. Então, você vai continuar investigando essa boca sempre, toda hora. Só que o paciente vai vir todo mês, ele vai vir toda semana? Não. Nesses intervalos, né, entre consultas, ele examina a própria boca. Porque ele vê no espelho, a gente ensina, eu boto ele segurando no espelho, com luz, iluminado, tipo, você vai procurar assim, vai jogar a língua para o lado, vai jogar para o outro, você mesmo tem que olhar a sua boca. Eu continuo batendo nessa tecla, de que o autoexame, ele salva sim. Então, é claro que não é só isso, ele não vai fazer nada sozinho, ele examinou, viu que tem alguma coisa, ele vai se medicar? Não, ele viu que tem alguma coisa, ele corre e vai procurar o profissional, antes do tempo, porque às vezes eu marquei essa consulta para daqui a 4 meses, 5 meses, ele vai esperar chegar esse dia da consulta? Claro que não, ele adianta essa consulta. Né? Então, eu costumo falar que eu ainda continuo com o autoexame bucal, sim, eu ainda incentivo que tenha esse autoexame bucal, apesar de ter alguns já falarem que não, literatura mesmo, já falar contra, assim, né? Você já ouviu falar isso, né, Stefano? Sim. Não é mais para fazer autoexame bucal, não é para faz incentivar o paciente. Né? E é tão custo efetivo, né? Não tem custo. Pois é, qual o problema? Né? Então, isso que você falou também da segunda lesão acontece, né? O segundo primário. Muito. Então, a gente fala, quando o paciente tem câncer de trato aerodigestivo superior, que pode ocorrer um campo de cancerização. Então, toda aquela zona do trato aerodigestivo superior vai sendo lesionado cronicamente pelo cigarro e pela bebida. Então, aquilo ali fica tudo metaplasiado, cheio de pequenas bombas prestes a acontecer. Então, veio um tumor de língua, aquele foi o primeiro. Daqui a 5 anos, veio um na garganta, ou veio um na assoalho, ou veio no rebote gengival. Então, a gente tem que ficar super atento, rastrear pulmão, rastrear outras áreas também, mais longe, né? Mas o paciente tem que estar atento também que ele tem uma chance maior de ter um segundo.
Isso é importantíssimo. Fazer isso tanto para o câncer quanto para as lesões precursores mesmo, a leucoplasia. Sim. Você tirou a leucoplasia toda e daqui a pouco vai de novo, entendeu? E às vezes o paciente que acha precisa que de atenção e né, o acompanhamento clínico, né? Sim. De longa duração. Longo, sim. Vai ser para sempre. Pelo menos 5 anos, no mínimo, assim, em SUS é 5 anos. Ideal 10 ou mais. Sim. Bom, vou entrar em outro tópico aqui, né, sobre assim, a dificuldade do diagnóstico precoce, a gente já comentou isso, mas aí eu vou puxar também sobre o diagnóstico por imagem, né? Puxar um pouco sardinha. Como centro de radiologia da área odontológica, a gente sempre vê muitas indicações de exames, como, por exemplo, a panorâmica, radiografias periapicais, são exames convencionais, né, que tem informação do tecido mineralizado dentário, tecido de suporte, e que, assim, a gente gosta sempre de deixar claro que quando a presença de uma lesão de bordos irregulares, difuso, que podem dar a aparência de dentes flutuantes, são lesões, né, que podem radiograficamente caracterizar, por exemplo, uma neoplasia maligna. Então, assim, é interessante a gente ter também essa atenção. Agora, no contraponto disso, é sempre ressaltar que as lesões de tecido mole, como, por exemplo, as precursoras ou a mesma, né, que já está, né, como um carcinoma, por exemplo, in situ ali, ele pode não ter imagem radiográfica alguma, certo? Então, e a imagem radiográfica ela pode descartar uma anormalidade, mas a clínica ela é soberana, certo? Então, toda essa atenção deve ser sempre dada à clínica, porque a clínica é soberana. E aí, qual é o contraponto que eu acho interessante de centro de radiologia comentar? São as fotografias. Tá? As fotografias radiográficas, por exemplo, as intraorais, são muito úteis na discussão do caso. Porque, por vezes, elas confrontam a radiografia. A radiografia descarta a normalidade, só que a fotografia intraoral, ela acusa, né? Então, você tem ali, eu como radiologista, eu gosto de extrapolar, às vezes. Eu boto um laudo, por exemplo, de normalidade, sabe, Stefano? E um OBS eu coloco, analisando a fotografia intraoral, né, oclusal inferior, é possível visualizar uma lesão de tecido mole. E aí você vai extrapolando. Por quê? Porque a grande ideia da odontologia é o diagnóstico. O diagnóstico ele precisa ser feito. Você não precisa fechar o diagnóstico, mas você levantar uma hipótese e conduzir para um caminho já é o primeiro passo. E é esse primeiro passo que muitas das vezes a gente fica feliz em fazer, né? Então, fica aí a dica. Se você acha que tem, né, um paciente seu que tem uma imagem, que tem uma lesão, indique também fotografias, porque essas fotografias vão ajudar na documentação. Isso pode mostrar tempo de evolução da doença, quanto ela progrediu ou quanto ela regrediu, né? Pode se associar a imagens radiográficas. Então, é sempre muito interessante também utilizar, né, das fotografias. Ultimamente, a gente tem feito cada vez mais exames de escaneamento intraoral. O que é isso? É uma nova modalidade de imagem, ela é tridimensional, ela é como se fosse uma visualização, né, da cavidade oral, só que de forma tridimensional. Alguns equipamentos permitem, inclusive, a visualização com a coloração verdadeira, né? E certa vez, eu fazendo um escaneamento para um paciente, uma prótese, por exemplo, a gente notou que no palato dele havia, né, uma imagem nesse escaneamento de alteração da normalidade do tecido, né, gengival ali. E isso começou numa busca, numa pesquisa, que depois foi para o estômago e foi biopsiado. Então, assim, até mesmo os novos recursos de imagem, né, que a radiologia tem como disposição, que é o escaneamento intraoral, podem, né, ter como achado, né, incidental, por exemplo, uma alteração de tecido mole como esse. Então, assim, é uma dica que eu dou. Outra pergunta que sempre fazem é relacionada à tomografia computadorizada de feixe cônico, a ConiBeam. Ela também só vai, né, dar informação acerca do tecido mineralizado, tá? Então, em estágios avançados, com envolvimento de tecido ósseo, tá? E quando a lesão, né, ela simplesmente invadir a região de tecido mole, cadeias linfáticas, né, linfonodos, aí já não é mais com a tomografia de uso odontológico. Aí você pode utilizar a tomografia médica, a multi-slice,
ressonância magnética para você conseguir delimitar, né, o perímetro, né, envolvimento correto de grupo de linfonodo para que isso seja melhor discutido. Acredito que o Stefano seja a melhor pessoa para a gente trocar essa informação, né? Inclusive, você falou sobre invasão óssea, né? A gente está falando de diagnóstico precoce. Quando tem invasão óssea é porque já não está nada precoce. Né? Então, e essa mentalidade de que exame normal significa que o paciente está normal, a gente sabe que é furada, né? Então, assim, o exame normal, porque o exame não é para ver isso. O exame está normal em termos de invasão óssea, porque de fato numa lesão inicial a gente não vai ver, né? Mas é muito bom você colocar essa ressalva no exame, né? Ó, tem lesão de partes moles aqui, presta atenção, porque, tá normal, viu, o teu exame? Eu tô com câncer, meu exame de sangue tá normal. Vai estar, né? Até que seja uma coisa muito grave. Então, é importante fazer essa ressalva que o exame ele é complementar. Exatamente. Um bom exame físico. Exatamente. Isso. Essa é a grande discussão, né? Sempre observar o paciente, ter a documentação de anamnese, exame clínico, e eu acho que o grande segredo está aí, né? O diagnóstico precoce tem que partir daí, do exame clínico. Então vamos para o outro tópico, então? Beleza. Como é o tratamento do câncer bucal? Né? A gente sabe que existem diversos profissionais envolvidos, né, nesse tratamento, e eu gostaria de saber um pouco mais de informação sobre o assunto. Bom, o maestro, em geral, é a cabeça e pescoço. Mas, basicamente, câncer de cavidade oral, imensa maioria dos casos, vai ser tratamento cirúrgico, que é o tratamento oncologicamente mais efetivo, né? Então, é um tratamento que ele tem que ser multidisciplinar, porque a gente está falando de uma região que vai ter que ser reabilitada em termos funcionais e estéticos também. Então, o paciente vai ter que deglutir de novo, ele vai ter que falar de novo, ele vai ter que respirar de novo sem ser com traqueostomia, né? Então, a gente tem que fazer essa cirurgia pensando no tridimensional, tanto no formato quanto na função, tá? Então, e basicamente, o paciente ele é operado e depois ele passa por um tratamento adjuvante, que é um tratamento complementar, que pode ser com quimioterapia ou com radioterapia. Em geral, pelo menos radioterapia vai ter se for um tumor mais avançado. Se for muito pequeno, né, estadiamento T1, T2, N0, até N1, pode até ficar sem radioterapia, mas via de regra vai fazer rádio. Se tiver fatores de mau prognóstico, vai fazer químio. Em alguns casos de exceção, a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia, para diminuir um pouco o tumor, mas é mais raro. Normal biopsiou carcinoma escamoso, estou falando de carcinoma escamoso, tá? Porque existem vários outros tipos histológicos, provenientes de glândulas salivares menores e tal, que não é o que a gente está falando aqui, mas caberia até, né? Porque são os outros, mas 95% dos casos de tumor de cavidade oral vai ser carcinoma escamoso. Então a gente está o tempo inteiro aqui falando em carcinoma escamoso, mas existem os outros. Então, assim, para carcinoma escamoso, via de regra, cirurgia e tratamento adjuvante. O dentista, ele tem alguns papéis aí. Ele, no pré-operatório, ele primeiro vai examinar a cavidade oral, tratar qualquer doença dentária pré-existente, porque depois da rádio isso vai ser quase que proibitivo, né? Pode fazer laser até em alguns casos, de pré-quimioterapia para diminuir mucosite. E no pós-operatório, o laser também ajuda na cicatrização e na recuperação. E na radioterapia, o laser também tem um papel fundamental para ajudar essa recuperação e diminuir os efeitos colaterais da quimio da rádio. Então, é tanto de dar a melhor saúde bucal para poder operar, como de ajudar a reabilitar esse paciente, né, de restaurar a mucosa dele, por aí vai. E o bucomaxilo em específico, se for uma cirurgia que vai envolver mandibulectomia, a gente acaba fazendo muitas vezes sem bucomaxilo. Mas na UERJ a gente tem aprendido que o mundo ideal para uma mandibulectomia cabeça e pescoço resseca e faz esvaziamento. O cirurgião plástico faz um retalho microcirúrgico, geralmente vai ser de fíbula, e o bucomaxilo faz o planejamento e já prepara esse paciente para implante depois para reabilitação. Então esse é o planeta ideal, são 3 equipes. Em geral a gente tem ou só cabeça e pescoço, ou cabeça e pescoço com plástico, ou uma reabilitação às vezes com retalho, sem reabilitação óssea, né? Mas aí vai variar do paciente, se ele aguenta, enfim. Mas basicamente o tratamento principal é cirúrgico e complementado com quimio e rádio e com todos os comemorativos multiprofissionais aí. Como eu falei no início, cabeça e pescoço precisa de mais. Muito legal. Gostei de ouvir sobre o laser.
Eu queria que todos os cabeças do pescoço pensassem assim. Adoraria. Esse preparo, então, da boca, nossa, eu queria que todos mandassem. Às vezes faz extração antes, né? Porque vê que não vai salvar dente, paciente sem condição, aquela boca toda, né, mal cuidada, você às vezes faz extração. Isso, a programação para a cirurgia está vindo, né? A gente vai pedir a cirurgia, fazer tudo, 2 semanas, 3 semanas até conseguir operar o paciente, 1 semana de imunomodulação com o nutricionista, enfim, e aí é o tempo que você tem de fazer extração, às vezes. Dá tempo. Entendeu? Então, moldar uma placa se precisar, né? Por aí vai. Ainda tem outro papel do dentista que é interessante para radioterapia, teu irmão deve saber disso, Bernardo, que é o fazer como se fosse umas moldeiras para poder livrar a área de dente e de mandíbula para radiação, para não ter essa agressão. Então, o paciente com o molde ali, a boca meio aberta, ele mirar os raios fora da área do dente. Para proteger. Para depois esse paciente poder ser reabilitado, seja, né, para não pegar. É mais uma área da odonto que a gente acho que nem comentou ainda da prótese, né? Então, protetista também vai atuar. Como eu falar, a reconstrução em geral ela é com prótese. Muito mais do que com retalho, né? Então, a gente na UERJ tem os protesistas que fazem, né, Raquel, etc., que fazem a moldagem antes, marcam para a gente no molde, quer dizer, mandam para a gente marca, e depois a gente, então, já que o tumor está aqui, vocês marcaram que vão incisar aqui, a gente vai fazer uma prótese dessa forma aqui para ocluir. E aí, depois, o paciente sai da cirurgia já com a placa. Quando eu fiz doutorado lá na USP, tinha um departamento lá chamado prótese buco, né? Inclusive 2 amigos que seguiram na profissão, o Henrique, né, e a Carol. E assim, era muito interessante porque você já pode vir a trabalhar, né, até mesmo com impressão 3D, né, e vários tipos de materiais que podem estar acessíveis ali na reabilitação, né, funcional, estética, daquele paciente. Porque não é só simplesmente remover a lesão, a gente precisa reabilitar, né? Eu gostei de um ponto que o Stefano falou, e eu acho que está numa crescente muito interessante. Eu quero aproveitar melhor esses 2 pontos que eu vi, foi a laser terapia, né, que a Silvia, inclusive, ela é habilitada, existe essa certificação, né, habilitação em laser terapia na odontologia. Acho que é uma crescente, né, vejo várias aplicações, não só, né, nessa parte de câncer bucal, mas seria interessante, se você contar se você tem experiência e saber, assim, realmente, né, como é que o paciente responde ao tratamento, né? Sim. Eu trabalho com laser terapia, né, já há algum tempo, então, sem falar de outras áreas, né, que a laser terapia pode ajudar, inclusive na oncologia, mas na oncohematologia, que é primordial também nos pacientes com quimioterapia, que é uma quimioterapia muito mais pesada, mas a gente levando então para o câncer de boca, de tudo que o Stefano falou, da radioterapia, da quimioterapia para o câncer de boca, na radioterapia hoje eu não consigo imaginar um paciente não fazer laser terapia junto. Então hoje a maior parte dos pacientes que a gente recebe, né, que o dentista recebe, que eu recebo, vem do radioterapeuta, né, do radio-oncologista. A maioria absoluta, assim, são eles que mandam, é o seu irmão, tipo o seu irmão que manda, que tem essa consciência, porque é ele que vai ter trabalho se isso não acontecer, né? Se não fizer essa laser terapia junto, vai interromper o tratamento, vai ter que parar, vai dar problema, vai ter abscesso, vai dar problema ali no meio, entendeu? Então a gente tem que preparar esse paciente, que é o ideal. Então a gente prepara a boca desse paciente, odontologicamente falando mesmo, para ele ir zerado, sem nenhum tipo de infecção, sem nada na boca, para começar a radioterapia. E o ideal é que a gente comece a radioterapia no D1 mesmo. Começou a radioterapia, a gente faz a laserterapia junto. Começa diariamente. Dia que ele faz radioterapia, dia que ele faz laserterapia. Aí a gente faz até o final. Chega lá no final, se tiver alguma coisinha na boca, a laserterapia ainda continua. A radioterapia para e a laserterapia ainda continua um tempo com esse paciente. 100% dos pacientes têm algum grau de mucosite na radioterapia de cabeça e pescoço. 100%. Sim. Né? Então, algum grau, nem que seja grau 1, que não está atrapalhando muito ele tem alguma coisa, mas tem. Sem a laserterapia, tentando imaginar como era isso antes, entendeu? Porque a laserterapia tem ajudado demais esses pacientes. Eu consigo começar um paciente com radioterapia, ele terminar a radioterapia e ele está zerado. Ele não tem nada. Eu até vejo, às vezes, que tem um eritema, mas nem chamo muita atenção para ele e ele não reclama, ele não sente nada. Se a gente começa a chamar a atenção, ele vai achar que está, né,
tá morrendo. Então, tipo, a gente, ó, não tem nada, tá tudo bem, não tá sentindo nada, sempre pergunto, e a gente vai até o final, a gente conseguiu terminar uma radioterapia inteira de 35 sessões de radioterapia na região, sem ter nada, por causa da laserterapia, sem dúvida. Assim. Então, a laserterapia veio para somar muito, assim, ajuda demais nessa área. A quimioterapia desses pacientes, né, especificamente, normalmente não dá muito, né, mucosite, não são quimioterápicos que deem muito, dão alguma coisa, mas assim, ok, dá para equilibrar, mas normalmente elas estão junto com a radioterapia, então potencializa o que está mandando mesmo. Quando faz concomitante. Faz concomitante, então é o que está mandando mesmo a gente fazer a laserterapia por causa da rádio mesmo. Mas é claro, a laserterapia aí, então, abrindo um pouco mais, a gente tem para várias outras lesões, várias coisas que a gente faz, né, até para parestesia e tudo, pode ser cirurgia e tudo mais, melhora para caramba o paciente, lesões infecciosas, mesmo herpes e tudo, a gente faz bastante, né? E no paciente oncológico, né, não saindo da cabeça e pescoço, mas a oncohematologia, né? Então, trabalho muito com paciente oncohematológico, também faz quimioterapia muito pesada, e aí a boca estoura tudo, muita coisa. Então, a laserterapia, se não fosse a laserterapia também, eu ouço dos oncohematologistas falando assim, gente, antes era um desespero, a gente vivia com os pacientes internados, eles não saíam do hospital, e hoje a gente consegue, faz química, vai para casa e fica bem porque está fazendo a laserterapia. Então, a laserterapia, assim, eu sou fã, né? Pra mim é fácil falar. Sempre fui um admirador aí dessa... É muito o legal que tem um curso de certificação, né? Tem habilitação. Habilitação, exato. Muito legal. O outro gancho que eu tava, né, inclusive peguei do Stefano, foi relacionado ao manejo do paciente, né? Eu e a Silvia, a gente já conversa sobre isso há algum tempo, dentro da odontologia, cada vez trazendo mais, né, para cima esse tema, e o Stefano aí levantou como se fosse algo normal, né? Achei muito legal. É o manejo, justamente, o manejo do paciente que vai fazer o tratamento, né, desse câncer, é o pré, né, o durante e o pós, né? A Silvia normalmente dá essa aula para nossos alunos da pós-graduação em radiologia, né, Silvia? E é um tema também que a odontologia, assim, ela é, né, muito relevante, atual, e que a gente precisa cada vez passar mais informação sobre esse assunto. Pós-radioterapia, por exemplo, os pacientes ficam com a boca seca. Dá uma hipossalivação, uma xerostomia assim, grande. A laserterapia ajuda nisso também. É claro que se a radioterapia pegou todas as glândulas e acabou com elas, dificilmente isso vai voltar, né? Acabou com aqueles ácidos todos. Mas isso tudo tem relatório da radioterapia, até para a gente ver onde é que pegou. Ele falou sobre esse dispositivo que coloca na boca, até para tentar afastar. Muitas vezes é para afastar, tentar sair da zona de glândula mesmo, porque isso vai ser um problema muito ruim para o paciente, para o resto da vida. Existe saliva artificial, mas não é difícil, não né? Não é a mesma coisa, ele vai ficar, não tem um dispositivo para ficar jogando saliva artificial na boca o tempo todo, né? Ele vai ficar esfreizando saliva. É caro, né? Não é barato. Então, é ruim, tem paciente que não gosta, que não acha legal também. Então, mas a laserterapia, quando a gente pega o relatório da radioterapia e vê que não pegou exatamente nas glândulas, nas principais, pelo menos, né? Submandibular, principalmente, que produz mais saliva mesmo, a gente pode fazer um trabalho com laserterapia também para poder dar uma força para essas glândulas voltarem a funcionar. Então, também funciona muito bem a laserterapia, que são os efeitos tardios, né? O que vem depois desse tratamento todo, né? E aí, isso vai desandar uma opção de coisa. Aí tem cárie de radiação, aí tem várias outras coisas. Aí, alimentação mesmo. A radiação, né? O paciente fica com a musculatura toda enferrujada ali, que eles falam, até não consegue abrir a boca, com dor e tudo. A laserterapia também ajuda bastante nessa volta ali também, né, da musculatura normal. Não, é muito legal. Esse tema é muito legal e, assim, ver vocês debatendo ainda me faz querer falar mais ainda sobre o assunto. Eu vou pegar um gancho para a gente finalizar, até porque acredito que na internet as pessoas, né, acabam não conseguindo ficar muito tempo assistindo uma coisa só, uma pena, né, porque dava para a gente ficar o dia todo falando sobre isso. Assim, eu queria saber se algum de vocês tem experiência na área pública, né, e saber, assim, qual vamos supor que... eu conheço um dentista que atende na rede pública e ele teve, né, uma hipótese de diagnóstico de câncer bucal. Como que ele procede? Vocês têm, né, esse direcionamento para ajudar essas pessoas?
Basicamente, assim, dentista viu, faz a biópsia, tá? Ou médico de família viu, faz biópsia. Feito o diagnóstico, eu não sei como é na odonto exatamente, mas na medicina, você vai pegar esse laudo, vai encaminhar o paciente com um relatório, solicitando consulta com cabeça e pescoço, para ele dar entrada no CISREG, ou no SER, que é o Serviço Estadual de Regulação. E aí essa regulação estadual ou municipal vai encaminhar para um serviço de cabeça e pescoço. Tá? Então, não sendo um serviço odontológico, imagino que o trâmite seja absolutamente igual. Vai fazer um relatório e botar na rede. Posto de saúde, na verdade, né? Tem dentista, tem da família e tudo. Normalmente, o dentista que está lá, ele não vai fazer biópsia, tá? Pelo menos a maioria deles não. Mas eles encaminham para o CEL, que eles chamam, que eles chamam Centro de Especialidades Odontológicas. E aí, da mesma forma, o CISREG tem também para odontologia. Então, eles colocam o CISREG para ir para o estomatologista no CEL. Ou estomatologista ou buco, o que sair primeiro, sim. Encaminha. Vai fazer a biópsia, vai fazer a histopatologia, né? E aí, o ruim da histopatologia demora. É que não tem, na verdade, e demora muito. Tem até o serviço médico, mas para a odontologia não tem. Então, porque a gente tem a patologia oral, né? Então, a gente normalmente encaminha para o patologista oral. E aí não tem esse serviço, mas assim, a gente se vira. O que acontece? Todo mundo que faz biópsia sabe para onde encaminhar e para onde encerrar. Então, normalmente a gente leva para a universidade, a gente sempre faz convênio. O FRJ, o UF, o ERJ, a gente faz convênio, né, a cada lugar, às vezes até municípios de longe mesmo, assim, sabe, de interior do Rio e tudo, faz convênio, às vezes chega eu acho que correio. Existem até redes privadas que podem fazer esse convênio com o CEL aí. Sim. Até porque os profissionais que atuam no CEL podem atuar também em outros lugares, né? Particulares, sim. E aí a ramificação. Vai sair o laudo é enviado por e-mail, assim, rapidamente, é muito rápido. Normalmente a patologia oral encaminha muito rápido esse laudo, porque é diferente da demanda que a patologia médica tem, né? Eles veem o corpo inteiro, né? Biópsia do corpo inteiro. Então a patologia oral, como é boca, é uma coisa mais direcionada, acaba saindo o laudo muito rápido, às vezes em menos de uma semana sai, muitas vezes. E aí sim, aí volta para colocar no CISREG para o cabeça e pescoço. E aí vai e procura, né, onde infelizmente são passos, né? Vai pingando e isso vai demorando um pouco mais. E aí a gente vê isso no SUS, né? A gente tem diagnóstico geral muito mais tardio. Sim. Vai de novo. Da UFRJ, porque eu trabalho no hospital da UFRJ, né? Bonitinho do meu filho. Eu fui de lá. Você estudou lá? Fui do FRJ. Ah, legal. E eu trabalho lá, então eu biopsio lá e aí já fica lá dentro mesmo, né? Então é muito mais fácil. Porque aí vai para a patologia da faculdade, que às vezes eles me entregam em 3 dias. É muito rápido, assim, que eles me entregam o laudo. E aí mas na hora que eu biopsio, eu já entro em contato com a cabeça e pescoço. Aí já falo assim, na mesma semana. Às vezes eu falo na quinta, manda vir amanhã às 7 horas da manhã. Então lá a gente consegue que seja uma coisa muito rápida, porque às vezes o paciente já chega tardiamente para mim, né? Já chega com uma lesão muito grande. Mas assim, normalmente manda vir, e aí eu já encaixo o paciente naquele momento lá, e lá tem radioterapia, lá tem quimioterapia, lá tem tudo, então fica mais fácil, né? Fica um pouco mais fácil, mas mesmo assim a radioterapia, eles colocam no CISREG mesmo assim, porque às vezes não está tendo vaga naquele momento da radioterapia lá, e aí encaminha para outro lugar. Então às vezes o paciente faz cirurgia lá, faz radioterapia lá, e a radioterapia faz em outro lugar. E aí faz uma bagunça no paciente também, né? Porque eu faço a laser terapia dele. Então, ele vai para a radioterapia, volta para o hospital para fazer a laser terapia. Então, às vezes é mais assim, mas é onde consegue vaga mais rápido. Então, o importante é que está sendo tratado. Então, dá certo, eles entendem. O importante é que consegue o laser, que é mais difícil. Exatamente. E que a gente sempre oferece, porque a gente fala, está fazendo radioterapia em outro hospital, em outro local, mas é importante que você faça a laser terapia. Então, a gente está aqui. Então, se você tiver, né, feito para poder ir lá fazer a radioterapia, depois voltar para o hospital para poder a gente fazer a laserterapia, a gente está aqui. Diariamente vem. Normalmente os pacientes vêm. Às vezes falta um dia ou outro, né, ficou mais cansado, deu algum problema, mas normalmente vem. Aí o paciente fica passando por vários lugares, mas eles vão. Eles dão um jeito igual, e aí a gente consegue acompanhar. Show. Bom, aí então, com o diagnóstico concluído, então o paciente aí ele é encaminhado para o cabeça e pescoço, que o cabeça e pescoço vai conduzir, então, né, qual vai ser
o tratamento, e aí você tem a correlação, então, com a rádio, químio, né? E todos... Como o Stefano falou, ele é o maestro. Entendi. Isso. Beleza. Não, muito legal, porque, assim, talvez, para alguns dentistas que vão assistir o vídeo aqui com a gente, eles nem conheciam a especialidade de cabeça e pescoço dentro da área da medicina, né? E você pode ver que tem muitas similaridades com a nossa área, então é um tipo de profissional que a gente tem que estar cada vez mais próximo, trocando o máximo de informação, tendo conhecido para poder, né, tirar suas dúvidas, saber, né, sobre o direcionamento desses pacientes, porque, né, esse paciente pode chegar até a gente um dia e a gente precisa estar preparado. Eu quero, então, para finalizar, agradecer mais uma vez a professora Silvia, o professor Stefano. Muito obrigado, né, pelo tempo de vocês. Tenho certeza que esse investimento, né, que a gente fez com o tempo, né, vai com certeza resultar aí em informação na cabeça, né, de vários dentistas, vários alunos de pós, de graduação e médicos, né, profissionais da área de saúde, né, no geral. Agradeço imensamente essa oportunidade. Vou deixar na descrição do vídeo, então, um e-mail de vocês para caso algum interessado tenha. O Instagram é até mais fácil. O Instagram também, né? @ Stefano Fiuza, né? E @ Silvia Paula de Oliveira. Exato, já decorei, viu? Já adicionei, inclusive, vocês lá. Muito obrigado mais uma vez. Deixo aí a palavra com vocês, tá bom? Para a gente se despedir. Cara, quem quiser tirar dúvida, manda mensagem no inbox do Instagram que estou sempre respondendo alguma coisa, abrindo caixinha, falando da área aí. E é isso aí. Vamos trocar ideia. Sim. Quero agradecer a oportunidade, né, de a gente falar um pouco sobre esse assunto, para as pessoas ficarem mais esclarecidas mesmo. Foi ótimo esse encontro aqui, né, com o maestro do tratamento. Eu gostei dessa. Porque tem que ter um que centraliza tudo, né? Vou mandar para cá. E é o cabeça e pescoço. Sempre é. Eu sei disso. É o cabeça e pescoço, não tem jeito. E as pessoas falam, é para marcar um oncologista também? Ou não? Se o cabeça e pescoço achar que deve, ele vai te indicar o oncologista dele, que ele está acostumado, porque não adianta você pegar qualquer um. Eu sempre explico isso, exatamente. E é exatamente isso, é o maestro. Eu gostei da analogia, foi muito bom. E agradecer, e qualquer dúvida, a mesma coisa. Pode mandar e-mail, pode mandar inbox. Eu já não publico tanto, como você falou aí, para a caixinha já não mexo muito, mas se mandar mensagem eu respondo com certeza. Maravilha. Bom, muito obrigado, então. Obrigado aí e assim, muito importante te levantar esse tema, né? Maio Vermelho, não passe em branco o maio, né? Todo mundo aí se conscientize, né? E entenda um pouco mais sobre câncer bucal. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, até a próxima.